Olá, boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos entrevistar o professor Dr. Jonathan Schultz, professor de História aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. E a nossa primeira pergunta, professor, é quando se decidiu pela História? Como que foi? Foi amor à primeira vista? Foi admiração por um professor de História? Como que aconteceu essa decisão? Olá, professora Priscila. Olá a todos os ouvintes aí do seu podcast. Parabéns pela iniciativa. É uma satisfação estar participando e, e ajudando, né, no desenvolvimento aqui das suas atividades e dos seus trabalhos. Pois bem, eu me decidi pela história, né, enquanto ofício, né, enquanto atividade profissional. Eu acredito que ao longo do ensino médio, né, o gosto pelo campo da história e das humanidades, né, me instigaram, né, a seguir como docente e como pesquisador, né, dessa área. Embora a gente saiba que a atividade docente é muito depreciada e, e perpassam inúmeros desafios diários, né, como a gente sabe, que é a falta de valorização profissional, o desestímulo, né, os baixos salários, os problemas sociais que invadem as nossas escolas, públicas principalmente, né. Eu acho que o meu gosto pela história ultrapassou todos esses desafios, né, e me estimulou, né, a seguir essa carreira profissional, né. Então, ao longo do ensino médio, eu fui desenvolvendo esse gosto, né, e decidi trilhar esse caminho, né. Eu acredito também que meus principais incentivadores foram alguns ótimos professores que eu tive ao longo da vida, né, principalmente no ensino médio, que me despertaram, né, essa vontade de, de desbravar e conhecer um pouco mais, né, dos processos históricos, né, pelos quais passa a nossa humanidade, né. Então, alguns bons profissionais, né, que trilham o nosso caminho me incentivaram, né, a seguir essa trajetória. A minha família, num primeiro momento, fica muito receosa, né, com essa minha opção, né, porque a minha família não é formada por muitos professores, né. Eu tenho uma avó que foi professora, mas em geral eles são muito impactados pelo senso comum, né, que nos afeta e que vê a atividade docente como desprestigiada. Então isso preocupava a minha família, né, e com toda razão, para ter um futuro, digamos, inglório, né, difícil, um futuro com muitos desafios, né. Então eles mantinham essa preocupação inicial, mas quando eles perceberam que a decisão estava tomada, eles me apoiaram, me estimularam, né, nessa minha decisão. Então eu tive esse apoio, esse suporte, toda a ajuda, inclusive econômica, né, para poder morar fora de casa, desenvolver pesquisas, viagens, né, e o desenvolvimento, a continuidade dos meus estudos no mestrado e no doutorado foram incentivados pelos meus pais, né. Eles, eles admitiam que, caso essa fosse a minha decisão, né, eu teria que tentar ser o melhor profissional possível, né, para não passar por tantos problemas, né, profissionais. Então eu tive esse apoio, esse suporte.
É interessante registrar que a minha família, ela mexe, ela trabalha, né, com atividades comerciais, né? Então, o meu pai esperava que eu pudesse seguir, né, a sua carreira de profissional na área comercial, né, cuidando dos negócios da família, mas eu achava imprudente da minha parte fazer o que eu não gostava e não tinha gosto, né? E o que eu não era, digamos, bom, né? Sempre tive muita dificuldade com essas atividades comerciais, são atividades bem desgastantes também, né? Então eu achava que não era correto comigo mesmo fazer alguma coisa que eu não gostava pelo resto da vida, né? Então eu abri mão, né, de trabalhar com meus pais para mudar um pouquinho a minha trajetória, fazer o que eu me sentia apto e o que eu me sentia plenamente realizado. Olha que legal. Então é assim, né? É verdade. Às vezes a família da gente espera tanto, né? De um futuro que eles idealizam e tá aqui a gente sendo professor. Mas que bom, que bom. Eu não me arrependo também da minha decisão. E com relação às suas conquistas, professor, como você vê as suas maiores conquistas no campo da história até o momento, inclusive nos tempos atuais, da pandemia, como que você vê isso? Então, quando a gente fala em maiores conquistas, né, na nossa área profissional, eu acho que a gente pode pensar em duas perspectivas, né? Algumas pessoais e algumas mais profissionais, né? Em termos pessoais, eu me realizo, né, enquanto professor e enquanto pessoa, né, enquanto sujeito, porque eu consigo superar, né, como professor, ah, algumas barreiras e algumas dificuldades que eu tinha enquanto criança, enquanto adolescente, né? Então, essa sociabilidade, né? Essa arte da oratória, né? De se expressar, de se comunicar, em termos pessoais, eu fico muito feliz, né, de superar alguns limites, né, que antes eram inimagináveis, né, de falar em público, né, de participar de eventos com muitas pessoas. Então, e saber que você está contribuindo para a formação intelectual, para a formação cidadã, né, formação cidadã e a formação crítica de uma pessoa, eu acho que me motiva e me deixa muito feliz, né? Então essa eu acho que seriam grandes conquistas pessoais. E em termos profissionais, enquanto historiador mesmo, enquanto professor de história, eu fico muito orgulhoso da minha trajetória, né? Eu acho que é uma trajetória que está em andamento, né? E sempre estamos encontrando novas possibilidades profissionais, né? Novos desafios da nossa área, né? Das nossas perspectivas. Mas a minha trajetória me possibilitou, né, me proporcionou algumas conquistas que significam muito para mim, né? Então, a continuidade dos meus estudos no mestrado, o desenvolvimento do doutorado foram muito significativos para mim. Eu me orgulho muito de conseguir, né, desenvolver essas pesquisas que são muito significativas para mim e para a minha área. Me possibilitaram conhecer pessoas diferentes,
profissionais diferentes, culturas diferentes, porque eu realizei eles em diferentes lugares, né, no Paraná e em Minas Gerais, né, particularmente. E uma conquista que me é muito importante, me é muito cara, foi o fato de eu desenvolver, e foi muito importante porque foi no início da minha trajetória, né, no desenvolvimento do mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre conflitos políticos e jurídicos, né, e territoriais que envolvem a região da qual eu sou natural, que é o sudoeste do Paraná, né? Então eu estudei alguns plebiscitos que aconteceram na década de 60, né, no sudoeste do Paraná, plebiscitos territoriais. E um plebiscito que envolve duas cidades, da qual uma eu sou nascido, que é São João. Um plebiscito está na justiça, está em litígio jurídico até os dias de hoje. E as minhas pesquisas, né, e a publicação do meu livro referente a essa pesquisa do mestrado foi utilizado como fundamento e argumento jurídico para a resolução desse imbróglio, desse problema jurídico. Então, fiquei muito feliz, né, de utilizarem as minhas pesquisas, as minhas análises para encontrar uma resolução, né, para esse caso que está na justiça, envolve 2 municípios há mais de 40 anos. E, inclusive, eu fui convidado, né, pela justiça como amicus curiae, que em latim seria amigo da corte. Então, é alguém especialista num tema que pode contribuir para a resolução de um problema jurídico, né? Então, eu fiquei muito honrado com esse convite, que foi, se eu não me engano, no ano de 2015, 2016, salvo engano, para fazer um parecer histórico sobre essa causa, né, jurídica. Então, para mim, que estava, né, iniciando, né, no campo da pesquisa histórica, me foi muito importante essa participação, fiquei muito orgulhoso. Eu acho que é uma questão que é muito representativa para a identidade do município que eu venho, né, que é São João, como eu mencionei. Então eu fiquei muito, muito feliz, e eu acho que essa foi uma das grandes conquistas que eu logrei ao longo da minha trajetória. Mas espero que novas conquistas, né, venham somar, né, a minha trajetória. Nossa, que bacana, professor. Muito legal mesmo, muito interessante. Nem imagino, assim, o que você sentiu nesse momento, né? Então, virou um livro, né? Teve essa participação importante, né, no caso. Muito, muito bom mesmo. E além, assim, dessa conquista, né? A gente também pensa que hoje, né, nesse tempo de pandemia, se tornou também um desafio, né, para todos nós, como professores acostumados, vamos dizer assim, né, ao presencial, né, a gente, talvez alguns poucos professores, né, tenham já muita experiência, né, com o campo EAD, né, aulas remotas, aulas híbridas, né, e como tem sido a sua trajetória durante essa pandemia com relação às suas aulas de história, sua produção? É bem sabido que a pandemia de Covid-19 alterou drasticamente os processos educativos, né? A gente sabe que o ensino online e as plataformas remotas tornaram-se a regra. Então eu vejo todo esse momento, que vem desde 2020, como muito desafiador. Eu acredito que, embora ele seja desigual e injusto, porque grande parte dos estudantes não tem acesso adequado às tecnologias e a frequentar, né, esses novos espaços, nós temos que lidar, né, e trabalhar a partir dele. A gente sabe que a defasagem educacional vai aumentar,
né, por causa desses problemas estruturais, né? Mas para os alunos que estão frequentando, a perspectiva é que nós repensemos a nossa prática pedagógica. Não é simplesmente adaptar uma aula presencial para o formato online, a gente sabe que isso não é assim, né? Então nós estamos, eu acredito que é o momento adequado para repensarmos a nossa prática, repensarmos as possibilidades que as tecnologias oferecem para atrair e estimular os alunos, né, que estão isolados há um tempo muito significativo, né, estão lidando com muitos problemas psicológicos, de ansiedade, depressão, desestímulo, com problemas sociais envolvidos, né, decorrentes da pandemia. Então eu acho que a alternativa que nos cabe é repensar a nossa prática, sabe? Então eu estou utilizando esse momento para repensar minha prática pedagógica e tentar minimamente aprender com todo esse cenário que é muito perturbador, muito angustiante. E em relação a esse cenário, né, da educação na pandemia, eu acho fundamental que a gente utilize essas ferramentas, né, novas para tentar manter um contato com os nossos estudantes, para conversarmos, para ouvirmos esses estudantes, quais são suas dificuldades nesses momentos, oferecer um apoio, né, emocional e um suporte educacional, né, na medida do possível. Eu acredito que nós temos que pensar muito na questão socioemocional dos estudantes nesse momento e, inclusive, enquanto professores, né, nós temos que cuidar das nossas condições psicológicas, né, porque esse momento é muito desgastante e muito angustiante, porque a pandemia leva, né, muitos amigos e está desestruturando muitas famílias Brasil afora. Então nós temos que utilizarmos esse momento para praticarmos atividades físicas, né, sobretudo dentro de casa, manter as leituras em dia, a gente praticar alguns hobbies que nos estimulam, né, e que nos dão uma força extra, né, para superar todos esses problemas, né? Então, eu acredito que para lidar com esse estresse desse momento, com essa solidão e com essa ansiedade desse momento, é fundamental que nos atentemos, né, para exercícios, digamos, terapêuticos, né, como ler bons livros, assistir boas séries, manter o contato, mesmo que através das tecnologias, com os nossos amigos, com os nossos colegas e com os nossos estudantes. Isso, professor. Então, assim, continuando, né, completando o que você está falando, então esses seriam alguns dos conselhos, assim, que conselhos você poderia nos dar para os professores, né, que estão possivelmente passando por momentos de ansiedade, né, de depressão, de solidão, né, tem professores sendo afastados, né, por doenças psicossomáticas, né, pedindo licença. Então, desde o início da pandemia, estamos vendo vários casos, né, na educação de doenças psicossomáticas, né? O que você traz para nós como conselho, dicas para a gente passar essa etapa, né, desse processo de forma mais leve, de forma mais tranquila? Nesse cenário de pandemia, embora muitos acreditem que os professores não estão trabalhando por não estarem presencialmente na escola, nós professores sabemos que temos trabalhado muito, né? Muito além da conta, inclusive, porque o home office simplesmente faz com que nós trabalhemos permanentemente, né? A gente não sai do serviço, não sai do trabalho, a gente está permanentemente nele. Então isso significa que o professor está diariamente atendendo alunos pelo WhatsApp, então inclusive fora do horário presencial, né, que fosse o horário presencial da escola, né, fora dos horários de aula,
estamos gravando aula, publicando aula, fazendo apostila, fazendo materiais adaptados, então frequentando reuniões pedagógicas, fazendo cursos de formação para saber atuar da melhor maneira possível nessa realidade remota, né? Então, com todo esse cenário, é muito difícil não ser atingido psicologicamente por estresse, ansiedade e outros sentimentos negativos, né? Estafa, né? Mental. Então, é muito complicado. O que eu tento desenvolver para amenizar, atenuar alguns sintomas físicos e psicológicos, ler, continuar minhas leituras que me dão um gás, né, me dão um estímulo, me dão coragem, né, para continuar. Nos momentos de ócio, assistir algumas séries, assistir alguns jogos de futebol, né, que me estimulam e me agradam muito, né? Então, praticar exercícios de meditação, sabe? Então, tentar fazer alguns exercícios para relaxar e tentar psicologicamente se afastar desse cenário tão turbulento, continuar desenvolvendo atividades físicas dentro de casa. Então, você adapta alguns ambientes de casa para fazer exercícios físicos, gastar energia, né? Porque nós temos a tendência a ficarmos nervosos e nos alimentarmos de modo inadequado, né? Então, são essas as estratégias que eu tenho desenvolvido para ultrapassar, né, esse período, né, de pandemia tão difícil que a gente vem vivenciando, né? Então, eu não teria conselhos para nenhum colega, né? Porque já diria o ditado popular que se conselho fosse bom, nós venderíamos. Eu recomendo, né, que cada um mantenha seus hobbies em dia, né? Desenvolva práticas de ócio criativo. Então, se você gosta de assistir séries, ler livros de literatura, se você gosta de cozinhar, se você gosta de se exercitar, se você gosta de jogos de tabuleiro, se você gosta de cuidar do jardim, ou qualquer que seja o seu hobby, tente preservá-lo durante esse período, né, porque ele vai te dar força para superar esses problemas, né? Se você tem fé e uma crença religiosa, a mantenha, né, porque ela vai te ajudar a superar, né, ela vai te dar força para superar esses desafios. Então existem algumas alternativas interessantes para a gente ultrapassar esse período. Cabe a cada um de nós fazermos uma reflexão para identificarmos, né, essas nossas preferências, que são fundamentais. Se você gosta de arte, né, mantenha os seus desenhos, mantenha as suas pinturas, né? Se você gosta de decoração, mude os espaços da tua casa, né? Use a criatividade para renovar os ambientes. Então tem muitas alternativas que a gente pode desenvolver, porque elas são fundamentais para a nossa sanidade mental, né? Para a nossa saúde emocional, né? Nossa saúde mental, que talvez seja a área mais afetada, né, na humanidade nesses momentos, né? Então, eu acho que nós temos que ter um cuidado especial com as nossas emoções e com a nossa saúde mental nesse momento. Então, pensemos a respeito para sairmos mais fortes desse momento, né? Sabendo enfrentar novas crises que eventualmente ocorram no futuro, né? Então que esse momento seja de aprendizado, né? A gente sabe que
grande parte das pessoas não respeita todo esse momento, né? Não respeita os protocolos, as regras sanitárias, não respeita a ciência, mas cabe a nós respeitarmos, né, e aprendermos, né, com esse momento de fato. Que bom, professor, receber o senhor por aqui. Gostei. Realmente, né, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas que bom, gostei muito dos seus conselhos, das suas dicas, das séries também, né? Às vezes um aluno pergunta, né, professora, qual série que você assiste? Gente, professor tem tempo para assistir série, então a gente precisa, né, ter essa gestão do tempo, né, essa gestão inteligente do nosso tempo. Hoje eu estava falando com uma amiga que tem participado das oficinas de desenho e ela estava falando comigo, né, justamente sobre isso, que ela está fazendo um curso para aprender a gerir melhor o tempo dela, né? Então eu acho que é bem isso, né? Esse tempo de pandemia tem feito a gente ter muito tempo, né? E os professores, querendo ou não, a gente acaba querendo preencher o tempo, né? Com mais trabalho. E é exatamente o contrário que a gente precisa, né? Ter um tempo para respirar, exercitar um hobby. É bem isso, né, que o professor falou. Se você gosta de decorar, se você gosta de pintar, de desenhar, de costurar, de assistir um filme, né, de ouvir uma música, faça isso, né. Então é isso, prazer enorme falar com você, Jonathan. Que bom que você tá bem, né, então a gente espera que você continue bem, né, todos nós continuemos bem, 2021, se esforçando, né, um apoiando o outro. E é isso, né? Nós temos que nos unir, né? Ser essa rede de professores, de apoiadores, né? E ter essa consciência, né? Que a gente precisa, sim, cuidar do nosso emocional, né? Da nossa mente, né? Para que a gente não adoeça e não consiga também atender os nossos alunos da melhor forma possível, né? Então, até semana que vem. Esse foi A História que Cura Meus Dias. Mais uma invasão aqui no nosso canal. Mas que bom receber. E depois teremos mais novidades com outros professores de outras áreas também. Um abraço para vocês.